Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, tá? Que o Senhor Jesus Cristo, através da minha boca, possa nesta noite nos abençoar mediante aquilo que eu irei falar através do Espírito Santo, ou melhor, que o Espírito Santo vai falar através de mim. Eu vos saúdo com a graça e paz, e desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, lógico, se você entender que ele é de autoajuda, aqueles que necessitam de ajuda. Caso não há necessidade, tá bom? Peço que você abra a sua Bíblia comigo, que vai ser o nosso foco principal, tanto que tá o título aí, está escrito o seguinte: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse texto está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Trata-se das bem-aventuranças que o Senhor Jesus ele vai estar falando a respeito. Pois bem, vou repetir. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O ser humano, por si, ele já chora por muitas coisas. Quando nós nascemos, nós choramos. É necessário que nós venhamos chorar para que então não venhamos ter nenhum tipo de problema e venha estar testificado que de fato e de verdade nós estamos bem e que nascemos e que iremos então assim prosseguirmos vivos, se então assim o Senhor desejar, após o choro. Nós choramos por muitos motivos. Quando criança, quem não chorou? Por diversos tipos de razões, por ter sofrido uma pancada, por ter batido em alguma coisa, você chorou. Você chorou porque a tua mãe muitas vezes, ou o teu pai, ele te exemplou, te deu uma chicotada, sei lá eu, ou falou algo que não te agradou e você chorou. Você chorou quando adolescente, sabe, quando você começou a gostar de alguém, você começou a amar uma menina ou amar um menino, por fim, na sua adolescência você também chorou. Eu também chorei. Quando criança, quando adolescente, quando você casou, você também chorou. Chorou por emoção, pelo casamento, você que foi noivo um dia, você sabe do que eu estou falando. Até mesmo o rapaz, muitas vezes, quando está prestes a casar, ele chora. Depois que a gente casa, a gente também acaba chorando por questões que são colocadas em nosso caminho, em nossa vida. Por exemplo, quando há uma traição no casamento, também geralmente a esposa que sofre mais por ser mais sentimental, a mulher, ela também chora. Por fim, todo mundo tem chorado, todo mundo já chorou um dia, seja por ordem física ou espiritual, no sentido de ter machucado com alguma coisa, sofrido um acidente, ou por ter tido um problema com alguém, por estar brigado com alguém, você chorou. Quando chegou na sua idade, você também chorou por diversas questões. Muitos choraram porque entenderam que iria morrer, porque tudo ali acabaria. Então ela chorou. Chorou ao nascer, chorou ao viver e chorou próximo ao morrer, porque todo mundo chorou. Só que, preste atenção, todo mundo chorou em relação a todas essas coisas que eu falei para você. Só que nenhuma delas trata-se desse choro que o Senhor Jesus Cristo vai estar falando aqui nas bem-aventuranças de Mateus 5, 4, que é justamente o texto que eu vou tratar acerca nesta noite, nesta live. Muitos foram os que choraram. Muitos choraram porque pecou, se sentiu muito mal e chorou porque ela pecou, porque ela adulterou, porque ela fez algo, ela transgrediu a lei do Senhor. Não matarás, ela matou e acabou chorando por aquilo. Não roubarás, ela acabou roubando por aquilo. Não levantar falso testemunho. Por fim, digamos que ela transgrediu um dos mandamentos, ela pode ter chorado por aquilo, ter pedido perdão a Deus. Ela chorou por aquilo. Ela chorou pelo pecado que ela cometeu. Ela chorou, se arrependeu, ela não voltou a cometer novamente. E se cometeu uma outra vez, uma outra coisa, ela chorou novamente. Porque o ser humano, ele é assim, ele é chorão, porque isso não vem do homem, na verdade isso vem do próprio Deus. Isso faz parte da natureza do homem, da natureza da mulher. Chorar, se arrepender faz parte do homem, faz parte da mulher. Muitos foram os que choraram
porque se arrependeram do pecado que cometeram. Caíram rosto em terra, choraram e clamaram. Jó sofreu, Jó com certeza também chorou. Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porque nós, humanos, somos assim. Há choros que são ruins, há choros que são bons. Há exemplo, por exemplo, quando nasce um filho, tem mães que choram pelo nascimento do filho. Quando ele morre, a mãe também chora pela morte do filho. A gente, quando nasce de Deus, a gente também se emociona e chora porque nasceu de Deus. Porque gostoso é aquele momento que temos com Deus. Então provoca-se, então, assim, um choro de um novo nascimento. Daquele que nasceu de Deus, daquele que desesperadamente buscou a Deus, daquele que incansavelmente jejuou, que orou, ele tem buscado, ele tem clamado, ele tem acordado pela madrugada, buscado a Deus, ele tem subido o monte, ele tem feito propósito de oração para ter um encontro com Deus e por fim ele teve um encontro com Deus e ele chorou, e ele obteve aquilo que ele queria e depois que ele obteve, então ele chorou. Depois que ele obteve, então, ele agradeceu a Deus pelaquela bênção que ele tanto queria, seja ela de ordem física ou espiritual. No caso aqui, eu estou tratando agora da ordem espiritual, que é o novo nascimento, a saber, aqueles que nasceram de Deus, a saber, aqueles que nasceram do Espírito Santo. Mas, de tudo isso, aqueles que choram, são poucos os que choram pelos pecados que cometem. Mas, o Senhor Jesus, ele está falando o seguinte. Vamos um pouco mais abaixo para entender do que ele está falando acerca do choro. Não é nenhum desse choro que eu falei para você. Não é o choro de quando nasce, não é um choro que a vida ela nos traz, acontecimentos da vida, não tem nada a ver com esse choro. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vai falar que bem-aventurados é os que choram porque eles serão consolados, ele não está falando não, em algum momento o choro que eu falei agora há pouco. Nenhum desses choros. Você volta lá, a live vai ficar gravada no Facebook e você vai entender do que eu estou falando. Se você está chegando agora, depois você volta e assiste todo aí a pregação. No 11 ele vai falar o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o Senhor Jesus ele está falando justamente acerca desse choro. É o choro justamente de você não pecar. Não é o choro porque você pecou e se arrependeu. Ele está falando, é o choro de você não pecar. É o choro de você não errar com Deus. É o choro de você se humilhar diante de Deus para não errar, para não pecar, para não vacilar e se manter de pé diante do Senhor, intacto, e se manter de pé ali incorruptível fisicamente, que isso é praticamente impossível. É esse choro, é o choro da carne, não é o choro que as lágrimas descem, é o choro da carne, que a carne pede, que a carne clama por pecado, que a carne clama por sujeira, que a carne clama por tudo aquilo que não presta, por tudo aquilo que é corrupto, que é corruptível, e você diz não para agradar a Deus. E eu digo não para agradar a Deus, e eu digo não para poder satisfazer a vontade de Deus e não a minha. Mas isso não é fácil, eu bem sei, mas esse choro que o Senhor Jesus Cristo está falando para mim e para você nessa noite, nos colocar de joelho, clamar a Deus, porque tão somente assim, clamando a Deus, é que eu vou conseguir, é que você vai conseguir se manter de pé, não chorando em lágrimas, mas chorando na alma, mas chorando na carne, para não errar, para não pecar, para não vacilar e se manter de pé diante desta vida, que é uma vida corrupta, e temos que nos manter incorruptível, para agradar a Deus, para que então venhamos ter o galardão que Ele promete aqui, então, no versículo 11 do capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurados somos quando fomos injuriados, quando as pessoas nos mentir, elas falarem falso testemunho contra você que serve a Deus. O Senhor Jesus ele vai falar: olha, vós se alegrem porque realmente, de fato, de verdade, quando persegui a mim e a você por causa de Cristo,
então nós estamos no caminho certo. É esse choro que o Senhor Jesus Cristo ele está falando de Mateus 5,4. Bem-aventurados sois vós, os que choram, porque serão consolados. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 9, 27, 1 Coríntios, ele vai falar o seguinte: subjugo o meu corpo, ou seja, subjugo, eu me esmurro. Há uma tradução que fala, eu me esmurro o meu próprio corpo, a mim mesmo eu me esmurro e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo se esmurrava todos os dias para não errar, para não pecar, porque Paulo era um homem que levava a palavra de Deus, era um pregador do evangelho, que levava a salvação àqueles que não tinham, que levava o conhecimento àqueles que não tinham, a saber, o conhecimento da existência do Senhor Jesus Cristo e a salvação a qual ele prometeu para mim e para você. Esse choro que o Senhor Jesus Cristo está falando. E Paulo, ele procurou andar ali sempre em justiça, sempre procurando fazer com que a carne dele viesse estar chorando, viesse estar ali dolorida, querendo pecar, ele dizendo não, querendo errar, ele dizendo não, e a carne dele chorando. Os olhos muitas vezes poderiam não derramar lágrima, mas a carne derramava lágrimas de dor. Porque a carne do homem é a carne da mulher, independente de quem seja o homem ou a mulher, pede por coisas erradas, pede por coisas corruptas, seja ela de ordem física ou de ordem espiritual. E eu sei que não é fácil dizer não para a carne, eu sei que não é fácil dizer não para as coisas erradas, sejam visíveis ou invisíveis. Esse é o choro que o Senhor está falando, que a sua carne ela tem que chorar, que a sua carne ela tem que lamentar, que a sua carne ela tem que ficar dia e noite dolorida, pedindo socorro. É porque quer pecar, porque quer errar, porque quer falhar, e você está dizendo para a sua carne, não, chore, se lamente, doa. Eu não vou fazer, quando eu prego dessa forma, eu também prego para mim. E se porventura eu estiver batendo um prego em alguém, eu também estou batendo em mim, porque eu sou homem sujeito às mesmas falhas de qualquer outro homem. Não sou diferente de ninguém, e creio que o único diferente foi o Senhor Jesus Cristo, e ninguém mais além dele. Tiago 1,12 vai estar falando o seguinte: bem-aventurado o varão, ou o homem, ou a mulher, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem, ou a mulher que sofre a tentação, que ele é tentada, que ele é perseguido, que ele é caluniado, que ele tem maltratado a carne, tem dito não para a carne, tem dito não para as coisas erradas para poder andar com Deus. Bem-aventurado somos aqueles que conseguem fazer tal coisas. Mas eu bem sei, eu compreendo que durante essa carreira a gente falha, que durante essa carreira a gente erra, que durante essa carreira que nós vivemos aqui na terra, a gente peca. Pecávamos quando estava no mundo, por não conhecer a palavra de Deus, não conhecia, então pecava. Hoje nós conhecemos, porém nada mudou. Deixamos os pecados, deixamos de viver na idolatria, na corrupção, na imundícia, na sujeira, a qual vivíamos, e nos voltamos para Cristo, porque na verdade Ele que chamou a mim e a você para fazer tal coisa. E agora com Cristo permanecemos da mesma forma, não pecando como outrora estávamos no passado, mas errando e falhando, porque somos homens sujeitos à falha. Mas cairá o justo 7 vezes e o Senhor o levantará. Ainda que caia 10, o Senhor o levantará, porque Ele é Deus. Então, o que eu quero dizer nessa noite para mim e para você é que nós temos que fazer com que a carne venha chorar. Porque nós choramos em lágrimas quando nascemos. Nós choramos durante a nossa adolescência, nós choramos quando já estávamos casados, nós choramos quando estávamos envelhecendo. Nós choramos toda a nossa vida. E muitos são os que choram, como eu falei agora há pouco, até quando está prestes a morrer, chora porque não quer morrer.
Uns choram porque morreu pai, porque morreu mãe, como eu falei. Mas poucos são os que fazem a carne chorar. Porque quando a carne chora e clama por pecado, e não é realizado tal, então Deus entra com providência para abençoar, providência para poder não exaltar o homem, mas para poder dar o Espírito Santo dele, que ele prometeu àqueles que o amam. Esse é o choro que eu estou falando. E se você nessa noite está me ouvindo e entendeu o que o Espírito Santo falou através da minha boca para mim e para você, então venhamos nos colocar de joelho nesse exato momento, venhamos buscar a Deus, venhamos se entregar para Deus e dizer não para a nossa carne, e que a nossa carne ela venha chorar, que a nossa carne ela venha clamar por pecado. Vamos dizer não, para que então o nosso Deus possa vir morar em mim e morar em você, habitar em mim e habitar em você. Não sobrevém tentação alguma, é o que vai dizer Tiago na sequência ali do 12. Não sobrevém tentação alguma que não seja possível, que não seja suportável. Todas elas são suportáveis. Nenhuma é insuportável, porque da mesma forma que vem a tentação, também vem o escape, para que então eu para que então eu possa fugir daquilo que não presta, para que então eu possa fazer com que não os meus olhos físicos eles venham chorar porque eu pequei, não porque os meus olhos físicos venham chorar porque eu errei, porque eu falhei e reconheço que eu falhei, que eu errei, que eu pequei, que eu fiquei mal com Deus. Não é esse choro que Deus quer de mim e nem de você. Esse choro ele acontece porque nós erramos todos os dias. E vira e mexe, a gente se coloca de joelho e chora diante de Deus porque erramos. Mas não é esse choro que o Senhor Jesus Cristo está falando. É o choro de não deixar acontecer isso, para que não saia lágrima dos teus olhos diante de Deus, mas para que o teu corpo chore por dentro, para não fazer a vontade da carne. É esse o choro que o Senhor Jesus Cristo está falando. E é por esse motivo que nesta noite, mais uma vez, eu convido você a orar, a buscar a Deus. Assim também, eu com certeza irei fazer antes de dormir. Pedir livramento a Deus para que Ele me livre de todo o mal. Porque o mal que o Senhor Jesus Cristo ele fala lá no Pai Nosso, que venha nos livrar de todo o mal, é o mal do pecado. Porque o pecado tem o poder não só de matar o corpo, dependendo do pecado, mas acima de tudo matar a alma, a saber, a segunda morte. E essa com certeza nos traz grandes consequências se assim morrermos no pecado. Pessoal, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nessa noite. Espero que você tenha entendido. Eu nem sei que hora que é essa, geralmente eu faço em 20 minutos, não posso ultrapassar, porque fica difícil a conversão aí do vídeo para me colocar no YouTube lá no meu canal. Peço que você compartilhe nas suas redes sociais mais uma vez, como eu pedi no começo, aperta o sininho, dá o seu joinha, assim ou assim, indiferente, seja sincero. Mas para que pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Se você acreditar que esse conteúdo é de grande valia para pessoas que possam também estar assistindo. Que Deus abençoe sua vida. E mais uma vez eu repito, que não chore os meus olhos, que não chore os teus olhos, porque de repente recebeu alguma dádiva da terra ou até mesmo do céu, a saber, o Espírito Santo, mas que chore a minha carne e a sua carne, para que então não venhamos cair em tentação, para que então o mal não venha nos alcançar, que a nossa carne venha permanecer morta em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e até quinta-feira com mais uma live aqui no Facebook. Domingo agora tem mais um vídeo no canal Falando com Deus, como também na segunda-feira vai ter mais um vídeo no canal, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma noite abençoada em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.